Boa tarde, turma. Vamos dar continuidade hoje ao nosso capítulo 9. Hoje vamos ver a parte 3, né? Nós já vimos todo aquele processo do encontro dos portugueses com os indígenas, que foi a conquista aqui das nossas terras. Vimos então os governos gerais, seus principais governadores. Vimos as câmaras municipais pelos homens justos que faziam as guerras justas também, que eram contra os indígenas que não aceitavam a dominação, que era para ser escravo e tudo mais. E hoje nós vamos ver o processo mais a fundo, que foi o quê? Que foi a chegada dos africanos, dos negros, dos negros escravizados naquela época, tá bom? Que já que os índios não aceitaram, entre aspas, serem escravizados, tiveram alternativa, que era o que? Os negros. Então hoje nós vamos ver como foi a chegada dos negros aqui no Brasil, as suas formas de trabalho e tal, como trabalhar, seus principais modos de vida, tá bom? E na próxima aula nós vamos estudar a sociedade colonial, mas só na próxima aula. Hoje nós vamos ver a chegada dos negros aqui no Brasil, os africanos. Aqui no tópico Chegam os Africanos, na página 165, temos o seguinte: na passagem do século XVI para o século XVII, no Nordeste, os senhores de engenhos começaram a comprar africanos para substituir os indígenas no trabalho. E os fizeram pelas seguintes razões. A primeira, a falta de indígenas nas áreas hospitaleiras por fuga ou morte devido a doenças e maus tratos. Segundo, os interesses envolvendo o tráfico de africanos pelo Atlântico. E terceiro, a experiência dos africanos na produção de açúcar nas plantações portuguesas nas ilhas de Cabo Verde e Madeira. Muitos africanos trazidos para o Brasil do século XVI e XVII eram bantus, povos agricultores e pastores de grandes domínios à metalurgia do ferro. No tópico o engenho, nós vemos o seguinte: nos tempos coloniais, o açúcar era produzido em engenhos. Inicialmente, o engenho era o nome que se dava ao equipamento usado na fabricação do açúcar. Com o tempo, passou a significar um conjunto que incluía as matas, o canavial, a casa de engenho e a casa grande, também a senzala e a capela, e a moradia dos trabalhadores livres. Tudo isso aqui era o que? Era o engenho. O engenho, como falou aí, era apenas uma peça que usava na fabricação, mas não. Depois conseguiu ganhar esse imenso significado, que era o quê? Que era tipo essa comunidade, esse conjunto, essa pequena aldeia, tá bom? Esse conjunto de características. E na próxima página, na página 166, nós vamos ver que era mais ou menos o engenho, esse formato. Aqui nós vemos, vocês podem ver no livro, vocês aí fica melhor para vocês verem a página. Vou tentar diminuir um pouco aqui para vocês terem noção da página toda, tá? Como é mais ou menos lá. No livro vocês fica melhor. Ó, aqui tem a senzala, ó, o canavial, as coisas, a casa grande. Aqui a casa das caldeiras e assim vai. Como vocês podem ver, o moinho para gerar energia para isso aqui, para o fogo e tal, para moer a cana, essas coisas. Tá? Vocês podem ver aí no livro de vocês. Já na página 167, nós vemos trabalho no engenho, que aqui vai mostrar ponto a ponto de como era feito o açúcar no engenho. Todo o processo, ó, o moinho com gado, que depois vai se tornar com o humano, com os negros, aqui a preparação. E assim vai, ó, do açúcar e tudo mais, ó, tá vendo? Tá? Vocês podem ver direitinho aí na página 166 e 167. Ok? Pulando então para a página 168, vemos o tópico A América Portuguesa, um grande canavial? Pergunta. Vamos lá. Durante muito tempo, a América Portuguesa foi descrita nos livros de história como um grande canavial escravista voltado exclusivamente para a venda de açúcar à Europa. Até porque o açúcar naquela época era considerado o ouro branco. Ouro, porque a especiaria é muito boa, muito rica, essas coisas, dá muito dinheiro. E branco, porque era branco o açúcar, né? Segundo essa visão, a economia colonial não tinha uma dinâmica própria, pois dependia das vendas para o exterior. Estudos recentes, no entanto, provaram que a economia colonial era diversificada e tinha dinâmica própria, como podemos ver a seguir. Então vamos ver as outras formas de economia do Brasil colonial, além do açúcar, além da cana-de-açúcar. No Brasil colonial, além do açúcar,
eram produzidos muitos outros gêneros, como o fumo, algodão, cacau, castanha do Pará, guaraná, couro e alimentos como mandioca, feijão, milho, frutas e legumes. Aqui vocês podem ver cada um desse processo: o fumo, o algodão, tá? Na outra página vocês podem ver também que além desses produtos, tinha também a pecuária. Desde cedo, importante papel nos engenhos coloniais, onde faziam girar a moenda, que é para moer a cana-de-açúcar, como vocês viram naquela página lá. Transportava cana e servia como alimento. Os carros de boi eram usados também para transportar pessoas e artigos que circulavam pela colônia. A pecuária era, portanto, um setor decisivo para o funcionamento da economia colonial como um todo. No século XVII já havia pecuária diversificada que incluía bovinos, ovinos, equinos, muares, além de aves. Os currais atendiam tanto a população do engenho quanto as vilas na cidade. Para vocês terem noção, esses currais, com o passar do tempo, foram crescendo tanto que se tornaram cidades, se tornaram vilas. Porteiras mesmo era um grande curral de bois e tudo mais, da pecuária, que com o passar do tempo foi crescendo e se tornando vila até se tornar cidade como hoje. Beleza? Vemos então a produção de alimentos, esse próximo tópico aqui, ó. Havia uma grande quantidade de chácaras nas proximidades dos engenhos e ao redor das vilas da cidade. Essas chácaras cultivavam, vocês podem ver aqui esses 3 pontinhos que eram os cultivos das chácaras: mandioca, feijão, milho, legumes, frutas e assim vai. Essa produção de alimentos abasteciam os produtos e seus familiares, a população dos engenhos, as vilas e as cidades coloniais. Essas lavouras todas, portanto, produziam para o mercado interno, ou seja, dentro do Brasil. Não era apenas produzir para exportar para fora, não. Produzia também aqui dentro para vender aqui dentro. Tá? Para finalizar, na página 170, vemos que durante muito tempo acreditou-se que a relação entre o Brasil colônia e a metrópole, que era Portugal, era regulada pelo Pacto Colonial, ou seja, pela obrigação de o Brasil colonial só comercializar com Portugal, sua metrópole. Pesquisas recentes mostram que, no entanto, que não era bem assim, tá? Como o Brasil também comercializava com os países africanos, com a Inglaterra, mas claro, menor imposto, menor preço, tudo mais, era só para Portugal. Ok, pessoal? Então ficamos por aqui. Vemos essa economia da colônia, que é quando a chegada dos negros. Vimos que o Brasil produzia, além do açúcar, outros materiais que rendiam muito dinheiro e que vendiam aqui próprio dentro da colônia e não mandavam só para fora. Vimos todo esse negócio. E vimos também que o Pacto Colonial não era bem assim, esse processo. Tá? Na próxima aula nós vamos ver sobre a sociedade colonial, que viviam, a nobreza, essas coisas. As pessoas que viviam aqui, suas classes sociais e tudo mais. Beleza? Então por hoje é só. Ficamos por aqui. Qualquer dúvida vocês podem falar comigo no WhatsApp ou assistir ela novamente. Tranquilo? Então, beleza? Até a próxima. Valeu!